nome é Luísa, eu faço parte do grupo 1, tô aqui para dar introdução no assunto do membro superior. A gente ficou com a parte da mão, então a gente vai falar dos dedos da mão, a mão e o antebraço. Lembrando que a anatomia a gente começa pelas falanges, então a gente tem 5 falanges, a gente tem 3 falanges, que são as falanges distais, as falanges mediais, as falanges proximais. Depois a gente vem para a palma da mão, que é o metacarpo, e o pulso, que ele é conhecido como carpo. Lembrando que no pulso a gente tem 8 ossinhos muito importantes, que é o trapézio, o trapezoide, o capitato, o hemato, o pisiforme, o piramidal, o semiulnar e o escafoide. E o antebraço, que é composto pelo rádio e pela ulna. Então essa é a parte que a gente vai falar, é a introdução da anatomia, que a gente vai falar com vocês e vai passar a informação de cada posicionamento que foi nos passado para estar apresentando. E também eu vou falar um pouquinho sobre o raio-x. O raio-x, os raios são produzidos quando eles são acelerados e chegam até o alvo e eles se colidem. Isso quer dizer o quê? Quanto maior o KV, maior será a energia, e quanto maior a corrente, maior será a sua qualidade. Quando a gente fala em fatores que interferem na qualidade, a gente sempre vai ter que lembrar de densidade, contraste, resolução, movimento e distorção. Lembrando que a densidade, a gente sempre vai ter que ver o MA e o efeito anódico, o contraste, o KV e a grade, a resolução sempre é o foco fino e o foco grosso, os movimentos, né, que a gente sempre fala se não fizer o posicionamento certo, e a distorção, que é a DRFI, a DORI e o raio central, onde ele é iniciado. Então a minha parte é isso, eu agradeço e uma boa noite. Olá, bom dia, alunos, professora, eu sou a Alessandra e eu vou estar mostrando o posicionamento dos dedos, onde temos as incidências PA, perfil e oblíqua, e AP para polegar, e AP, perfil e oblíqua para os demais dedos. O chassi utilizado é o 18x24 na transversal. Ou, se você tiver, pode ser utilizado o 13x24 na transversal, dividido em 2 ou 3 incidências. Ou também o panorâmico, que é 18x24 na longitudinal. O paciente vai estar sentado na extremidade da mesa com o membro superior estendido. DFRU de 1 metro. Polegar PA. Mão em posição lateral com o polegar no suporte ou lateralizado, separado dos outros dedos. Também pode ser realizado por a superfície do primeiro dedo em contato com o chassi. O RC entra perpendicular na articulação metacarpo-falangiana. Polegar AP. Parte posterior do dedo em contato com o chassi. Mão rotacionada internamente de forma que fique lateralizada. O RC perpendicular na articulação metacarpo-falangiana. Ou método de Robert, que o RC entra 15 graus cranial em direção ao punho, incidindo na primeira articulação carpo-metacárpica. Melhor visualização da articulação. Polegar perfil. Superfície anterior da mão voltada para o chassi, flexionando a mão para o lado ulnar. Dedos da mão ligeiramente arqueados ou fechados. Polegar alinhado com o antebraço, o RC perpendicular na articulação metacarpo-falangiana. E polegar oblíqua. Polegar angulado 45 graus, palma da mão encostada no chassi. Nessa posição, o paciente pode relaxar a mão, que o polegar já fica 45 graus. RC perpendicular na articulação metacarpo-falangiana. O paciente vai estar sentado com o braço e o antebraço sobre a extremidade da mesa, fazendo um ângulo de 90 graus. Sua mão em pronação, com dedos separados
no receptor de imagem. O raio central vai perpendicular na vertical, centralizado na articulação infrafalangiana proximal do dedo a ser radiografado. Distância foco-filme 1 metro, filme 18 por 24, na transversal, sem grade e não esquecer da proteção radiológica. Com o braço a 90 graus, rotacionando a mão a 45 graus, apoiando em algo para não cansar o paciente, separando os dedos para evitar a sobreposição. Raio central perpendicular na vertical, centralizado na primeira articulação intrafalangiana do dedo a ser radiografado. Distância foco-filme 1 metro. E o filme 18 por 24 na transversal. Esse posicionamento, eu vou fazer um exemplo do indicador médio. O paciente vai estar sentado do lado da mesa, com o braço em rotação interna, colocando a superfície lateral do dedo em contato com o receptor de imagem. O dedo tem que estar estendido e os outros dedos que não vão ser radiografados, dobrados para dentro na palma da mão. Distância foco-filme de 1 metro, filme 18 por 24 na transversal e o raio central perpendicular na vertical, na primeira articulação infrafalangiana do dedo indicador. Bom dia, professora. Bom dia, alunos. Meu nome é Jaqueline Vitória de Camargo e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as incidências da mão. A primeira incidência da mão que eu vou falar para vocês é a PA, que é a póstero-anterior. O posicionamento do paciente é em semidecúbito, sentado junto à mesa com o cotovelo fletido 90 graus, apoiando o antebraço. A mão é na posição prona sobre o sashi. O raio central é perpendicular vertical na terceira articulação metacarpo-falangiana. Aqui estão os metacarpos, aqui seria onde o raio central irá entrar, que é na terceira articulação metacarpo-falangiana. A DRFI é de 1 metro e o receptor de imagem, que é o sashi, é 24 por 30, dividido transversalmente, como vimos agora, ou 18 por 24, onde podemos fazer duas incidências, que poderia ser as duas de rotina, que são a PA e a oblíqua. A visão radiográfica que vemos na PA é toda a mão e o punho, mais a parte distal do antebraço. A segunda incidência da mão é a oblíqua. O posicionamento do paciente é junto à mesa, com o cotovelo fletido 90 graus, apoiando o antebraço. A mão é obliquada 45 graus. E o primeiro e o segundo dedo são fletidos e curvados, como estamos mostrando aqui. E os demais dedos são fletidos e curvados também, para não haver sobreposição de imagem. O raio central é perpendicular e transversal, e ele vai entrar na terceira articulação metacarpo-falangiana. E a DRFI é de 1 metro, e a visão radiográfica é de toda a mão e do punho em oblíqua. A terceira incidência é a perfil. O posicionamento do paciente é junto à mesa, com a mão em perfil absoluto, como mostramos aqui. O cotovelo é fletido 90 graus, apoiando o antebraço, e a face medial da mão é sobre o receptor de imagem. O raio central é perpendicular, vertical, ao plano coronal da mão,
incidindo na cabeça do segundo dedo da articulação metacarpofalangiana. Seria aqui onde é incidido. Olá, bom dia. Meu nome é Stephanie e hoje eu vim apresentar para vocês incidências para punho em PA, perfil e também vou falar sobre o desvio ulnar para escafoide. Para o punho em PA, o paciente deverá ser posicionado na extremidade da mesa com o cotovelo flexionado cerca de 90 graus. A mão e o pulso deverão estar apoiados sobre o RI com a palma da mão para baixo. Deverá também estar alinhado e centralizado o eixo longitudinal da mão e do pulso em relação ao RI, com a área carpal centralizada em relação ao raio central. É importante pedir para que o paciente flexione os dedos para poder diminuir a distância do objeto filme, do punho e do filme. O raio central deverá estar perpendicularmente ao RI, direcionado para a área medial do carpo. Para a incidência em perfil, o paciente deverá estar posicionado na extremidade da mesa, com o braço e o antebraço apoiados na mesa e o cotovelo flexionado cerca de 90 graus. O pulso e a mão deverá ser posicionado sobre o RI em perfil com o polegar para cima. A mão e o pulso deverá estar em perfil verdadeiro, com os dedos confortavelmente flexionados. E também é importante alinhar e centralizar a mão e o pulso em relação ao eixo longitudinal do RI. O raio central deve estar perpendicularmente ao RI, direcionado para a área média do carpo. Bom, para o desvio ulnar para escafoide, o paciente deverá estar posicionado na extremidade da mesa, com o pulso e a mão apoiados sobre o RI. A palma deverá estar posicionado para baixo. Para a incidência em PA, a mão e o pulso deverão estar alinhados no centro do eixo longitudinal do RI e o raio central centralizado no escafoide. Gentilmente inclinar a mão em direção ao lado da ulna. O raio central deverá estar angulado de 10 a 15 graus aproximadamente ao longo do eixo longitudinal do antebraço e na direção do cotovelo. O raio central deve ficar perpendicularmente ao eixo longitudinal do escafoide. Bom dia a todos, eu sou o Eduardo e eu vou estar apresentando a vocês as incidências de antebraço em AP e perfil. O objetivo das incidências é evidenciar os ossos do rádio, da ulna, as articulações do punho, do cotovelo e também os tecidos moles. Bom, então para começarmos, vamos imaginar que a mesa seja a nossa mesa de raio-x, o caderno será o nosso filme radiográfico, o celular será a nossa ampola de raio-x e vamos estar contando com a nossa maravilhosa paciente que não terá nenhuma limitação, sendo um paciente perfeito para nossos estudos. Então, antes de começarmos os exames, é importante verificar se o paciente esteja usando algum artefato metálico ou de plástico que possa causar artefatos na imagem, né? Estando ok, então eu vou posicionar uma cadeira na extremidade da nossa mesa de raio-x, onde a nossa paciente irá se sentar, podendo alterar a altura da mesa ou da cadeira para que seu tórax esteja mais rente à nossa mesa de raio-x. Após estando posicionado, eu vou colocar um escudo de chumbo para proteger o paciente de radiação desnecessária, que aqui
o alvo seria as nossas gônadas, que são extremamente radiosensíveis, né? Após isso, o paciente irá posicionar o seu membro superior sobre a mesa, abaixando o ombro para que todo o seu membro superior fique na mesma linha horizontal. O antebraço deve estar focado no nosso filme radiográfico, que deve estar longitudinalmente posicionado em relação ao paciente. Então, o nosso filme radiográfico tem que estar de pezinho para o paciente. O paciente tem que estar com a mão aberta, esticada no caso, né? O antebraço tem que estar bem reto e a mão e o antebraço vão estar em pose de supino. Aí, estando ok, já praticamente aqui posicionado, vamos mexer no nosso colimador. Bom, o nosso colimador tem que estar ajustado para que não corte as articulações do cotovelo e nem do punho, sendo recomendado que também pegue um pouquinho da primeira linha dos ossos carpais. O nosso RC vai estar centralizado na diáfise do rádio e da ulna e paralelo ao nosso RI. O tamanho do filme que nós vamos utilizar será geralmente de 24 por 30 até 35 por 40, variando dependendo do paciente, né? E nas partes mais técnicas utilizaremos um DFR de 1 metro até 1,20 m, sem grades, com ecrã de detalhe para radiografia analógica. O fator de exposição nós vamos utilizar em média de 45 kV até 70 kV e 100 de MA. Bom, agora que já realizamos o exame em AP, vamos realizar o exame em perfil. Temos duas opções nesse caso. Podemos usar um filme exclusivo para perfil ou podemos usar o filme que já usamos em AP para perfil também, dividindo ele ao meio, né? Neste caso, temos que ter muito cuidado para lembrar bem aonde fizemos o exame em AP e aonde nós vamos utilizar em perfil. Bom, nesse caso eu vou estar demonstrando os dois no mesmo filme, tá? E vamos supor que a nossa paciente já fez toda a triagem, já removeu os acessórios para não dar artefato, já está com o escudo de chumbo pronto para ser posicionado. Nós vamos pegar o filme, vamos girar transversalmente em relação ao paciente, encostar bem pertinho aqui, o filme vai estar deitadinho, bonitinho. A paciente vai colocar seu membro superior sobre o filme, abaixando um pouco o ombro para que todo o seu membro superior fique no mesmo plano horizontal, né? Vou colocar um pouco mais isso. A mão vai estar em pronação, então ela deve realizar um movimento de rotação médio lateral para que fique em perfil. Temos que nos atentar na extremidade do rádio para que fique diretamente superposta sobre a cabeça da ulna. Neste caso também a mão deve estar aberta, como se estivesse segurando um copinho. E também podemos colocar um suportezinho, um apoio embaixo da mão para evitar que o paciente fique movendo a mão, né? Agora vamos falar do colimador. Bom, o paciente já está posicionado, então devemos ajustar as extremidades do colimador para que não corte nenhuma articulação do punho e do cotovelo também. Vamos ajustar o raio central na diáfise do rádio e da ulna e ele deve estar paralelo ao nosso RI. Agora, fatores mais técnicos, né? Vamos usar um DFR de 1 metro a 1,20 m, sem grade e com ecrã de detalhe no caso da radiografia analógica. Filmes vai ser de 30 por 35 ou 35 por 43 e nos fatores de exposição será de 50 até 70 kV para a radiografia analógica e de 70 até 75 para a radiografia digital. E usaremos 100 de MA.
Bom dia, professora. Bom dia aos colegas. Eu sou a Karina e eu fiquei responsável de apresentar para vocês alguns casos clínicos por meio das radiografias dos posicionamentos radiográficos vistos anteriormente. Então, vamos lá. Neste primeiro caso aqui, nós temos a importância da radiografia de punho e de mão para a determinação da idade óssea, tá bom? Como é que isso vai acontecer? Vai ser feito em comparação com as radiografias normais e vai ser analisado os contornos, as articulações interfalangianas, as metacarpofalangianas, que também vai nos dar uma curva de crescimento ou também até um distúrbio desse crescimento, como o gigantismo. E essas radiografias para determinação da idade óssea sempre vai ter que ser feito da mão e punho esquerdos, por causa da velocidade de maturação óssea ser maior, ok? Neste segundo caso, nós temos um condroma. O que é um condroma? Ele é um tipo de tumor benigno que ocorre muito em metacarpos e falanges. E quando ele está intrínseco aos ossos, ele é chamado de endocondroma, tá bom? Então, aqui, ó, a gente pode ver certinho este endocondroma no terceiro metatarso, tá bom? E essa aqui é uma radiografia em perfil dos dedos. Neste terceiro caso aqui, nós temos uma radiografia AP em perfil do punho. O que nós estamos vendo aqui? Uma fratura na parte de, tá bom? Ela também pode ser conhecida como fratura de Coles. Ela é muito comum em idosos, principalmente nas mulheres devido à osteoporose. E ela ocorre muito também devido à queda, tá bom? A queda com a mão aberta, onde vai ter fragmentos ósseos lateralmente quanto posteriormente, tá bom? Neste quarto caso, eu espero que vocês nunca se deparem com ele. Nós temos um paciente que teve um acidente com um moedor de carne, tá bom? Essa radiografia foi feita em AP. Aqui a gente consegue ver ali o polegar, segundo, terceiro, quarto, quinto, as falanges, os metatarsos aqui, mas o resto, os carpos, mas o resto não fica muito claro, muito evidente. Neste quinto caso, vai ser muito frequente para nós, é de artrite reumatoide. Ela acontece devido à diminuição das articulações interfalangianas. E para o diagnóstico dela é muito importante sempre ter a incidência AP e a oblíqua. E ambas essas incidências vão ser bilaterais. Neste sexto caso aqui, ele é um paciente masculino com 9 meses que foi para emergência com suspeita de fratura de punho esquerdo. Depois feito o tratamento, imobilização, foi para casa, tudo maravilha. Depois de um mês, volta essa mãe com queixa de emagrecimento do bebê e de abaulamento, né? De inchaço na parte de distal aqui do antebraço. Então, feita uma radiografia AP desse antebraço, nós podemos ver esse abaulamento aqui na parte distal do rádio. Isso aqui, galera, facilmente poderia ser confundido com um tumor, mas não é. Isso daqui é a tuberculose na parte distal do rádio da criança, tá bom? Então, por isso é sempre importante salientar a importância de um bom posicionamento e da escolha correta dos parâmetros elétricos para qualidade de imagem, para sempre dar um bom exame na mão do médico, tá? Neste sétimo caso aqui, nós temos uma ginasta com 18 anos que se queixava muito de dor no punho direito. E ela se queixava principalmente
através da rotina intensa de exercícios, quando envolvia atividades com saltos. Posteriormente, feito onde a gente pode ver aqui uma lesão na cintura do escafode, como também uma abertura na parte distal do rádio, né? Então, galera, sempre é bom lembrar que o escafode é sempre o osso que ocorre mais lesão dos ossos do carpo. Por que isso acontece? Devido à queda com mãos que a gente viu. É muito comum. Neste 8º e último caso, nós temos um paciente masculino com 49 anos, professor, sem comorbidades, nunca usou medicamentos e ele estava se queixando com dores no cotovelo. Feita uma ultrassonografia, ele foi diagnosticado com epicondilite lateral do cotovelo, tá bom? Só que, passado um tempo, esse paciente retorna com queixa de dor, tá bom? Dor, apalpação na parte proximal aqui do antebraço e aumento de volume, tá bom? Então foi realizada uma radiografia antero-posterior e em perfil deste antebraço, onde nós podemos ver aqui, ó, uma osteosarcoma neste rádio aqui, na parte proximal do rádio, tá bom? Esse paciente conseguiu fazer a ressecção a tempo deste tumor, mas como o tumor ósseo, que é o osteosarcoma, ele é muito agressivo, muitas vezes o tratamento para ele é a amputação, seguido de uma quimioterapia. Então, a radiografia é muito importante para o diagnóstico e para o tratamento dos pacientes, como, por exemplo, o acompanhamento no leito quando acontece um politrauma, né? Então, galera, é sempre importante salientar, como eu disse anteriormente, a escolha de um bom posicionamento, os parâmetros elétricos que controlam a qualidade de imagem, para a gente sempre entregar um bom exame, tá bom? Nós estamos mexendo com vidas e essas vidas são um amor de grupo. Agradecer a atenção de todos vocês e espero que tenham gostado e até a próxima.